de volta aqui no nosso canal do YouTube, continuando o nosso trabalho aqui de exploração, um trabalho de conhecimento a respeito da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Hoje nós vamos para o nosso 11º vídeo da série e vamos estudar o caso Chacina Plan de Sanches versus Guatemala. Um caso que envolve mais uma chacina no contexto de países latino-americanos, mas que tem a peculiaridade de envolver violação também de direitos indígenas. Então, vamos conhecer aqui um pouco do que foi esse caso Chacina Plan de Sanches. Então, vamos lá. O que foi a Chacina Plan de Sanches? Foi uma chacina que matou, pessoal, nada mais, nada menos do que 208 pessoas. Em sua grande maioria, integrantes da comunidade Plan de Sanches, que é uma comunidade indígena. E o pior, executadas por membros do exército guatemalteco. A gente percebe aqui justamente aquilo que sempre se diz sobre o sistema interamericano. São graves violações de direitos humanos perpetradas por agentes estatais. Aqui, no caso, essa chacina foi provocada pelo exército guatemalteco. O caso foi levado à comissão e a corte declarou, a comissão levou à corte e a corte declarou a responsabilidade do Estado da Guatemala pela violação do direito à vida das vítimas. O caso foi tão grave que a própria Guatemala reconheceu parte de sua responsabilidade internacional nesse julgamento. Então, é um julgamento importante porque envolve um massacre de um grande número de indivíduos. Foi um massacre realmente violentíssimo, 208 pessoas, promovida pelo próprio exército guatemalteco e em que a Guatemala reconheceu a sua responsabilidade internacional. Peculiaridade importante não, importantíssima, envolvendo aqui o caso Comunidade Plan de Sanches, é que se reconheceu o dano ao projeto de vida comunitário. Se reconheceu não só o dano ao projeto de vida individual, mas da própria comunidade indígena envolvida. O projeto, que é um trecho da própria decisão da Corte, o projeto de vida comunitário restou gravemente danificado por sua desarticulação enquanto grupo. Foi perdida as referências sociais e a destruição da cultura, assim como houve a eliminação dos seus líderes, o que, numa comunidade indígena, faz com que se percam as próprias referências. Então, houve a destruição do tecido social que perdura vulnerado e a substituição obrigatória dos sistemas tradicionais de controle social por sistemas de controle militar. A obrigatoriedade de patrulhar as vítimas do massacre e a impossibilidade de comensurar, de medir o reconhecimento da comunidade até 1988. Ou seja, a violação aqui ao projeto de vida foi numa perspectiva social, numa perspectiva coletiva. A coletividade, a comunidade indígena, de uma forma geral, foi afetada pela aquele massacre. Perderam-se os líderes, perderam-se as referências sociais daquela comunidade. A comunidade, como um todo, foi desarticulada. Isso, para uma comunidade indígena, é um novo massacre, é um retorno aos massacres coloniais que existiram no momento em que os europeus chegaram nas Américas. É algo que se equivaleria, o tamanho do massacre equivaleria àqueles massacres iniciais que aqui existiram no território americano. Então faz com que o tecido social se rompa, faz com que o projeto de futuro, o projeto de vida futuro daquela comunidade se perca, vá se perdendo o próprio reconhecimento enquanto indígena. E aí, aqui é um caso emblemático em que a corte avança para além de condenação sobre o prisma pecuniário, que obviamente também
teve que ocorrer. Mas além da reparação pecuniária, houve medidas simbólicas também para a reparação, como a tradução da sentença para o dialeto indígena, para que aquela comunidade entenda o processo de reparação que estava ocorrendo, entenda a condenação que estava ocorrendo, e houve também um arbitramento de danos morais específicos pela ausência de investigação, bem como se reiterou aquela jurisprudência que já tinha sido firmada inicialmente no caso Barrios Alto, de que o Estado não pode estabelecer leis de autoanistia, leis que isentem os agentes estatais da responsabilidade pelos danos causados. Então se reiterou essa impossibilidade de o Estado alegar leis de autoanistia. Então a chacina Plan de Sanches, por ter havido esse reconhecimento da Guatemala pelo dano causado, isso facilitou a condenação, obviamente. Não há nem as questões preliminares a serem apreciadas, mas o relevante aqui que a gente tem que chamar a atenção é justamente a questão do dano ao projeto de vida comunitário e a necessidade de reparações também ao nível simbólico para aquela comunidade indígena, principalmente a tradução para o dialeto indígena, para que ficasse mais fácil a acessar e compreender o conteúdo da decisão, além de danos morais específicos pela ausência de investigação. Então, mais um caso aí interessante que envolve comunidade indígena, envolve massacre indígena e que a gente tem que conhecer. Dito isso, galera, a gente encerra mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Se você gostou, dá uma curtida. Se você ainda não é assinante do nosso canal, se inscreve aí, marca a notificação para sempre que tiver um vídeo novo, você conferir aqui, tá bom? Qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, eu estou à disposição dos nossos canais de sempre, através do direct do Ouse Saber, @ousesaber, ou mesmo por meio do meu direct do meu Instagram pessoal, que é o @professor.felipeaugusto, Felipe do jeito que escreve meu nome aqui, essa forma inusual do nome Felipe, eu digo sempre que a culpa não é minha, que é Filippe. Então, estou à disposição de vocês sempre, a gente se vê na próxima semana. Valeu!